Na história das monarquias europeias, poucas histórias são tão trágicas quanto a de Lady Jane Grey, conhecida como a Rainha de 9 Dias. Aos apenas 16 anos, ela se tornou rainha da Inglaterra em julho de 1553, mas sua ascensão ao trono foi resultado de uma conspiração política meticulosamente planejada que acabaria custando sua vida de forma brutal e prematura. Se você está gostando desta história fascinante sobre poder, traição e destino, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os segredos mais sombrios da realeza europeia. Para entender completamente a tragédia de Jane Grey, precisamos voltar às suas origens familiares e ao contexto político da Inglaterra Tudor. Jane nasceu em outubro de 1537 no castelo de Bradgate, em Leicestershire, filha de Henry Grey, primeiro duque de Suffolk, e Frances Brandon, sobrinha direta do poderoso rei Henrique VIII. Esta linhagem real, embora distante, colocaria Jane na linha de sucessão inglesa, uma posição que se revelaria tanto uma bênção quanto uma maldição. A família Grey era profundamente protestante, tendo abraçado a reforma anglicana com fervor religioso genuíno. Henry Grey havia sido um dos apoiadores mais leais de Henrique VIII durante o rompimento com Roma, e essa lealdade havia sido recompensada com títulos e terras substanciais. Frances Brandon, por sua vez, era filha de Maria Tudor, irmã de Henrique VIII, o que tornava Jane bisneta de Henrique VII e prima-neta do próprio Henrique VIII. Desde os primeiros anos de vida, Jane demonstrava uma inteligência excepcional que impressionava todos ao seu redor. Aos 4 anos, já lia fluentemente inglês e começava a aprender latim. Aos 6 anos, dominava o francês e iniciava estudos em grego clássico. Sua educação foi confiada aos melhores tutores da época, incluindo John Elmer, que mais tarde se tornaria bispo de Londres, e que reconheceu imediatamente o potencial intelectual extraordinário de sua pupila. A educação de Jane seguia os princípios humanistas renascentistas, enfatizando não apenas línguas clássicas, mas também filosofia, teologia, história e matemática. Aos 9 anos, ela já traduzia textos de Platão do grego original e mantinha correspondência em latim com eruditos europeus. Roger Ascham, tutor da futura Rainha Isabel, declarou que Jane era uma das mentes mais brilhantes que já havia encontrado, superando até mesmo muitos homens adultos em conhecimento e capacidade de análise. Porém, essa educação excepcional vinha com um preço emocional alto. Os pais de Jane eram extremamente rígidos e ambiciosos, vendo na filha uma oportunidade de elevação social e política. Eles aplicavam disciplina severa, usando métodos que incluíam castigos físicos quando Jane não atendia às suas expectativas acadêmicas. Esta pressão constante moldou Jane como uma jovem séria, introspectiva e profundamente religiosa, mas também insegura e ansiosa por aprovação. O ambiente político da Inglaterra estava se tornando cada vez mais complexo durante a adolescência de Jane. Henrique VIII havia morrido em janeiro de 1547, deixando o trono para seu filho Eduardo, de apenas 9 anos. O jovem rei estava sob a tutela de um conselho de regência dominado inicialmente por seu tio materno, Edward Seymour, duque de Somerset, e posteriormente por John Dudley, duque de Northumberland. John Dudley era uma figura fascinante e sinistra da política Tudor. Filho de Edmund Dudley, um dos ministros mais odiados de Henrique VII, John havia conseguido superar a execução de seu pai e ascender nas fileiras da nobreza através de uma combinação de competência militar, astúcia política e oportunismo calculado. Ele havia servido com distinção nas guerras escocesas e francesas, demonstrando não apenas coragem pessoal, mas também habilidades organizacionais que o tornaram indispensável para o jovem rei Eduardo. Durante o período de regência, Dudley observou cuidadosamente a dinâmica da sucessão real. Eduardo VI, embora inteligente e bem educado, mostrava sinais preocupantes de fragilidade física desde cedo. O jovem rei sofria de tosses persistentes, febre recorrente e perda de peso progressiva, sintomas que médicos modernos identificam como tuberculose. Dudley percebeu que, se Eduardo morresse jovem, o trono passaria para Maria Tudor, filha católica de Henrique VIII com Catarina de Aragão. A perspectiva de um retorno ao catolicismo aterrorizava os protestantes ingleses, que haviam prosperado durante o reinado de Eduardo. Dudley, além de suas preocupações religiosas genuínas, tinha motivações pessoais para temer uma restauração católica.
Ele havia se beneficiado enormemente da dissolução dos mosteiros e da redistribuição das terras da igreja, e sabia que Maria provavelmente tentaria reverter essas mudanças. Foi neste contexto que Dudley começou a desenvolver seu plano audacioso. Ele precisava encontrar uma alternativa protestante a Maria Tudor, alguém que pudesse reivindicar legitimidade dinástica, mas que fosse jovem e manipulável o suficiente para servir aos seus interesses. Jane Grey atendia perfeitamente a esses critérios. Ela tinha sangue real, era profundamente protestante, extremamente inteligente, mas ainda jovem e sem experiência política. O primeiro passo de Dudley foi aproximar as famílias Grey e Dudley através de uma aliança matrimonial. Em maio de 1553, ele arranjou o casamento entre Jane e seu quarto filho, Guildford Dudley. Guildford era um jovem atraente, mas frívolo e mimado, completamente diferente da séria e estudiosa Jane. O contraste entre os dois era gritante, mas isso importava pouco para os planos políticos de Dudley. Jane inicialmente resistiu veementemente ao casamento. Ela havia nutrido esperanças de se casar com Edward Seymour, conde de Hertford, filho do anterior regente, um jovem que compartilhava seus interesses intelectuais e religiosos. Mas seus pais foram inflexíveis, ameaçando-a com punições severas se ela se recusasse a obedecer. A cerimônia de casamento foi realizada na residência dos Dudley em Durham House, em 25 de maio, com grande pompa e circunstância. Paralelamente aos preparativos matrimoniais, Dudley trabalhava para convencer o rei Eduardo a alterar a sucessão. Eduardo, um protestante fervoroso que havia sido educado por tutores reformistas, estava genuinamente preocupado com o futuro religioso da Inglaterra. Dudley alimentou essas preocupações, pintando cenários apocalípticos do que aconteceria se Maria assumisse o trono. Ele falava de perseguições religiosas, execuções em massa de protestantes e reversão completa da reforma. Eduardo, apesar de sua juventude, era um rei consciencioso que levava suas responsabilidades a sério. Ele passou meses agonizando sobre a questão sucessória, consultando teólogos, advogados e conselheiros. Gradualmente, sob a influência constante de Dudley, ele se convenceu de que tinha o dever moral de alterar a sucessão para preservar o protestantismo inglês. Em junho de 1553, Eduardo redigiu seu testamento, conhecido como My Device for the Succession. O documento era revolucionário e controverso. Ele excluía suas meias-irmãs Maria e Isabel da sucessão, alegando que eram tecnicamente legítimas devido aos casamentos anulados de seu pai. Em vez disso, o trono deveria passar para os herdeiros masculinos de Jane Grey, e na ausência deles, para a própria Jane. A morte de Eduardo em 6 de julho de 1553 pegou muitos despreparados, apesar de sua doença prolongada. Dudley conseguiu manter a morte em segredo por 2 dias, tempo necessário para finalizar os preparativos para a transição de poder. Durante esse período, ele enviou mensageiros para garantir que os principais nobres e comandantes militares estivessem cientes dos novos arranjos sucessórios. Em 8 de julho, Jane foi convocada para uma reunião urgente em Sion House, a magnífica residência dos Dudley às margens do Tâmisa. Ela estava acompanhada por seu marido Guildford e seus pais, mas não tinha ideia do que a esperava. Quando Dudley, acompanhado pelos principais membros do conselho privado, se ajoelhou diante dela e a saudou como rainha, Jane ficou em estado de choque. A reação inicial de Jane foi de horror e descrença. Ela caiu de joelhos, tremendo violentamente, e declarou que não poderia aceitar uma honra que não lhe pertencia por direito. Suas palavras exatas, registradas por testemunhas, foram: "A coroa não é minha de direito, e não me agrada. A senhora Maria é a legítima herdeira." Mas suas objeções foram rapidamente silenciadas por Dudley e seus próprios pais, que a lembraram de seus deveres religiosos e familiares. Jane foi imediatamente escoltada para a Torre de Londres, a fortaleza real que servia tanto como palácio quanto como prisão. Ironicamente, o mesmo local que deveria representar seu triunfo como rainha se tornaria, em poucos dias, sua prisão definitiva. A torre havia sido tradicionalmente o local onde os monarcas ingleses passavam as noites antes de suas coroações, uma tradição que remontava a séculos. A proclamação oficial de Jane como rainha ocorreu em 10 de julho de 1553.
Arautos reais percorreram as ruas de Londres, anunciando a ascensão da nova soberana e lendo o testamento de Eduardo VI. Mas a recepção pública foi notavelmente fria. O povo de Londres, que havia conhecido e respeitado Maria Tudor por décadas, recebeu a notícia com silêncio hostil. Muitos consideravam Jane uma usurpadora, independentemente da legitimidade técnica de sua reivindicação. Enquanto isso, Maria Tudor não estava inativa. Aos 37 anos, ela tinha experiência política considerável, tendo sobrevivido às complexidades da corte de seu pai e às perseguições durante o reinado de Eduardo. Quando soube da morte de seu meio-irmão, Maria estava em sua residência em Keningall, Norfolk, longe da capital e do controle imediato de Dudley. Maria reagiu com velocidade e determinação impressionantes. Em vez de fugir para o continente, como muitos esperavam, ela decidiu lutar por seus direitos. Ela enviou cartas para todos os grandes nobres da Inglaterra, lembrando-os de sua legitimidade dinástica e prometendo perdão para aqueles que a apoiassem. Ao mesmo tempo, ela começou a reunir forças armadas, contando com a lealdade de católicos e daqueles que questionavam a legalidade da alteração sucessória. O apoio a Maria cresceu com uma velocidade que surpreendeu até mesmo seus partidários. Nobres que inicialmente haviam declarado lealdade a Jane começaram secretamente a enviar mensagens para Maria, oferecendo apoio. O povo comum, especialmente nas áreas rurais, demonstrava clara preferência por Maria, que era vista como a legítima herdeira de Henrique VIII. Jane, prisioneira de sua própria realeza na Torre de Londres, estava completamente ciente da deterioração de sua posição. Ela tentou repetidamente abdicar, mas seus esforços foram bloqueados por Dudley e sua própria família. Guildford Dudley, seu jovem marido, complicou ainda mais a situação ao exigir ser coroado rei consorte, uma demanda que Jane rejeitou categoricamente, criando tensões até mesmo dentro de sua própria casa. A situação militar também se deteriorava rapidamente para os partidários de Jane. Em 14 de julho, o Duque de Suffolk, pai de Jane, partiu de Londres com um pequeno exército para interceptar Maria, mas foi rapidamente superado pelas forças crescentes da pretendente. Cidades inteiras declaravam apoio a Maria, e até mesmo a Marinha Real, tradicionalmente leal ao governo estabelecido, começou a demonstrar simpatia pela causa de Maria. O ponto de virada definitivo veio quando membros do próprio Conselho Privado começaram a desertar. Em 17 de julho, vários conselheiros seniores se reuniram secretamente e decidiram abandonar Jane. Eles enviaram mensageiros para Maria, oferecendo submissão e implorando perdão. A decisão foi motivada tanto por considerações práticas quanto por questões de legitimidade dinástica. Em 19 de julho de 1553, exatamente 9 dias após sua proclamação, Jane Grey foi formalmente deposta. O Conselho Privado reuniu-se na Torre de Londres e informou à jovem rainha que ela não era mais reconhecida como soberana. A proclamação de Maria Tudor como legítima rainha da Inglaterra foi lida nas ruas de Londres, desta vez para aclamação popular entusiástica. Jane recebeu a notícia de sua deposição com uma mistura de alívio e terror. Alívio por não ter mais que carregar o fardo de uma coroa que nunca havia desejado, mas terror pela percepção crescente de que sua vida estava em perigo mortal. Ela foi formalmente presa como traidora, juntamente com seu marido Guildford, e colocada sob guarda rigorosa na torre. Maria Tudor fez sua entrada triunfal em Londres em 3 de agosto de 1553, recebida por multidões celebrantes que a saudavam como a legítima rainha. Uma das primeiras ações de Maria foi ordenar a prisão e julgamento dos principais conspiradores. John Dudley foi capturado tentando fugir e foi executado em agosto, junto com vários de seus colaboradores mais próximos. Inicialmente, Maria demonstrou clemência notável em relação a Jane e Guildford. Ela reconhecia publicamente que Jane havia sido meramente uma ferramenta nas mãos de homens ambiciosos e mais velhos. Maria chegou a considerar perdoar completamente Jane, especialmente depois de receber apelos de vários nobres que argumentavam que a jovem era mais vítima do que criminosa. Durante os meses seguintes, Jane permaneceu prisioneira na torre, mas em condições relativamente confortáveis. Ela tinha acesso a livros, materiais de escrita e podia receber visitas limitadas.
Jane passou esse período em intensa reflexão religiosa, escrevendo cartas tocantes para sua família e compondo orações que demonstravam uma maturidade espiritual notável para sua idade. A vida de Jane na torre era uma mistura estranha de privilégio e terror. Ela ocupava apartamentos que haviam sido preparados para sua coroação, mas estava constantemente consciente de que caminhava sobre gelo fino. Suas cartas desse período revelam uma jovem lutando para encontrar significado em sua situação desesperadora, buscando consolo na fé protestante que havia moldado toda a sua educação. O destino de Jane foi definitivamente selado pelos eventos de janeiro e fevereiro de 1554. Maria havia anunciado sua intenção de se casar com Felipe II da Espanha, uma união que despertou oposição feroz entre muitos ingleses, tanto protestantes quanto católicos, que temiam a dominação estrangeira. Thomas Wyatt, um nobre de Kent, organizou uma rebelião que rapidamente ganhou apoio em várias partes da Inglaterra. Embora Jane não tivesse absolutamente nenhuma participação na rebelião de Wyatt, e estivesse claramente presa e incapaz de influenciar eventos externos, os rebeldes a proclamaram rainha novamente. Esta proclamação, feita sem seu conhecimento ou consentimento, selou seu destino. Maria e seus conselheiros concluíram que, enquanto Jane estivesse viva, ela sempre representaria um foco potencial para futuras rebeliões protestantes. Sob pressão crescente de seus conselheiros, especialmente do chanceler Stephen Gardiner e do embaixador espanhol, Maria relutantemente assinou as sentenças de morte de Jane e Guildford. A decisão foi extremamente difícil para Maria, que genuinamente acreditava na inocência relativa de Jane, mas as considerações de segurança nacional prevaleceram sobre a compaixão pessoal. Jane foi informada de sua sentença de morte em 7 de fevereiro de 1554. Sua reação foi de aceitação resignada, quase de alívio. Em suas últimas cartas, ela escreveu sobre encontrar paz na perspectiva de morte, vendo-a como libertação dos tormentos terrestres e união com Deus. Ela passou seus últimos dias em oração intensa e na escrita de mensagens de despedida para sua família. A execução foi marcada para 12 de fevereiro de 1554. Jane acordou cedo naquela manhã e passou várias horas em oração privada. Ela vestiu um vestido preto simples, mas elegante, e carregou consigo um pequeno livro de orações que havia sido seu companheiro constante durante os meses de prisão. Sua dignidade e compostura impressionaram até mesmo seus guardas, que esperavam encontrar uma jovem histérica e desesperada. O cadafalso havia sido erguido na Tower Green, dentro dos muros da torre, uma concessão à sua posição social que poupou Jane da humilhação de uma execução pública. Apenas um pequeno grupo de testemunhas oficiais estava presente, incluindo alguns nobres da corte e oficiais da torre. Em seu discurso final, Jane demonstrou uma eloquência e dignidade extraordinárias para uma jovem de 16 anos enfrentando a morte. Ela admitiu que havia transgredido ao aceitar a coroa, mas enfatizou que seu crime havia sido mais contra a Rainha Maria do que contra Deus ou a Inglaterra. Ela perdoou seus executores, pediu orações para sua alma, e declarou sua fé protestante inabalável até o fim. O momento mais tocante veio quando Jane, com os olhos vendados, procurou às cegas pelo cepo onde deveria apoiar a cabeça. "Onde está ele?" "Onde está?" perguntou com voz trêmula. Um oficial gentilmente guiou suas mãos até a posição correta. Jane ajoelhou-se, posicionou a cabeça, e em uma oração final sussurrou as palavras de Cristo na cruz: "Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito." O executor, um homem experiente que havia realizado muitas execuções, mais tarde comentou que nunca havia visto alguém enfrentar a morte com tanta coragem e dignidade. O golpe foi certeiro e instantâneo, poupando Jane de qualquer sofrimento prolongado. Sua morte, aos 16 anos, chocou até mesmo aqueles que haviam apoiado a execução. A morte de Jane Grey ressoa através dos séculos como um dos exemplos mais trágicos de como a inocência pode ser sacrificada no altar da ambição política. Uma jovem brilhante, que poderia ter contribuído enormemente para a cultura e sociedade inglesas, foi destruída por forças que estavam completamente além de seu controle. Sua história permanece como um lembrete sombrio das consequências devastadoras do poder descontrolado e da manipulação política, ecoando através dos séculos como símbolo eterno da juventude sacrificada pela ganância adulta.